Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Arquipélago Verde, um podcast que te conta como notícias de meio ambiente e política mundo afora vão impactar a sua vida. Eu sou Leila Figueiredo e falo direto de Otautari, parte do território do povo Ngaitahu, no país conhecido como Nova Zelândia. Junto comigo na apresentação desse podcast temos Lívia Maire, que fala com a gente direto da Suíça. Se você curte o Arquipélago Verde, não se esqueça de compartilhar os episódios, avaliar no Spotify e nos dizer o que você achou. No episódio de hoje, dia 14 de julho de 2024, vamos falar sobre as Olimpíadas mais quentes da história e jardins destruídos, eleições e revolta anticolonial. A França conectando as crises climática e colonial. Bom, gente, esse episódio é super especial. Quem ouviu o episódio 18 sabe que Lívia Maire está viajando e não pode apresentar nenhum dos episódios de julho. Então eu convidei 3 ouvintes do Arquipélago Verde para apresentarem um podcast comigo enquanto Lívia não volta. E hoje eu tenho o enorme prazer de dividir a apresentação com a Daniela Lascani. Tudo bem, Daniela? Pode te apresentar para quem nos ouve? Oi, Leila. Oi, pessoal. Tudo bem? Tá tudo bem por aqui. Estamos comemorando aqui um pouquinho dessa frestinha de inverno que ele andava meio sumido. Primeiro de tudo, eu sou fã do Arquipélago Verde. Tenho a maior admiração por esse podcast, por você, Leila, pela Lívia, que em algum momento vai escutar a gente aqui. E esse é o único podcast que eu saio correndo para ouvir. Isso é verdade, não é lambança, não. Ai, que honra! Então, e eu adoro, assim, como vocês não cedem à tolerância do intolerável, né? Que a gente fale verdades, a gente tem que lidar com isso, né? Doa quem doer, e é isso mesmo. Então, eu sou formada em psicologia, atuo como psicóloga clínica e eu sou uma entusiasmada com os estudos de ecopsicologia e tudo que tem a ver com temas ambientais e relações dos seres habitantes da Terra. Eu moro em São Paulo com a minha companheira canina, Caramelo, Mel, que está aqui do meu lado. E é um enorme prazer estar aqui. Obrigadíssima pelo convite. Ai, que coisa linda. Então vamos lá, Dani, o que tu trouxeste pra gente? Então, a notícia que eu trouxe é sobre as preocupações das ondas de calor durante as Olimpíadas de Paris que estão chegando aí no final desse mês de julho. Começa agora dia 26 e vai até 11 de agosto. A França já sediou as Olimpíadas uma vez em 1924 e acredita se quiser, a diferença de temperatura nesses 100 anos, na mesma época do evento, é de 3,1 graus Celsius na temperatura média. Ai, meu Deus. Não sei se vocês lembram, mas a última edição dos Jogos Olímpicos, que foram realizados em Tóquio, que era para ter sido em 2020, mas aconteceu em 2021 por causa da pandemia, né, do Covid-19, aliás, um baita desequilíbrio ambiental, foram os jogos mais quentes da história, com umidade de 70% e sensação térmica de 47 graus Celsius. A Associação Britânica para o Esporte Sustentável, BASIS, fez entrevistas com os atletas que contaram cenas terríveis de desmaios, vômitos e uso de cadeiras de rodas, tudo por causa do calor extremo. Os efeitos são por causa da dificuldade da regulação de temperatura do corpo, insolação, queimaduras na pele, exaustão. Já imaginou que é ser atleta e enfrentar essa temperatura? Muito insano. É, nossa, eu fico lembrando daqueles jogadores de tênis, né? Que você vê o pessoal quase, assim, desfalecendo e tal, e o jogo continua. É bizarro. Bizarro. E aí, né, continuando, o Serviço Meteorológico Nacional, a Meteo France, informou que esse verão provavelmente vai ser mais quente do que a média. E a expectativa é que essas Olimpíadas sejam tão quentes quanto as de Tóquio, ainda pior. É você, Satanás! É muito absurdo, né? Tem que mudar isso. Parece até sensacionalismo, mas infelizmente não é. Uma parte desse estudo que eu falei do BASIS cita a seguinte frase: as próximas Olimpíadas de Paris estão chegando e os casos notáveis de calor extremo que prejudicam a saúde e o prazer do espetáculo esportivo têm aumentado nos anos seguintes, após os Jogos de Tóquio. O fato de as Olimpíadas acontecerem durante o alto verão significa que a ameaça de um devastador período de calor é real. Olha, galera, eu acho muito impressionante como a gente ainda acha que tá no mundo de 30 anos atrás. Então não dá mais pra ter
ter esses esportes ao ar livre no verão. Hoje eu vi a ministra de esportes da França entrando no Rio Sena pra provar que o rio tava despoluído. E assim, a cena toda é muito bizarra, porque ela tá com toda aquela roupinha de esporte, não sei o que, e ela entra no rio dando um tombo, assim, uma cena feia. E assim, gente, não basta só você ter o pessoal do governo entrando no rio. O calor vai chegar e aí a ministra vai fazer o quê? Jogar tênis junto com os caras, entendeu? Assim, sabe? E a gente tem que repensar toda essa indústria de entretenimento. E eu falo isso pra vocês sendo alguém que é... Eu não sou muito fã de esportes em geral, porque eu não gosto de competição. E, por mim, todo mundo empatava. Então, assim, não tem espírito esportivo nenhum. Mas eu gosto muito de assistir vôlei. Então, eu compro o streaming de vôlei e tal. E eu vejo muito a Liga das Nações, né? Que é um campeonato internacional anual. E é absurdo, porque cada fase da Liga das Nações acontece em países diferentes. E aí você tem centenas de pessoas, jornalistas, comissões técnicas, atletas, árbitros, todo mundo viajando de um canto pro outro. Assim, à torto e à direito, como se isso não fosse, né? Como se eles estivessem indo por teletransporte, não por aviões que estão, né, emitindo muitos gases de efeito estufa. Então, sim... É um absurdo, né? Tudo precisa ser repensado. Não tem Tudo. como a gente Tudo. seguir achando que o mundo continua o mesmo. Pois é. E assim, o esporte, ele é fundamental, né? Assim, eu não tô aqui dizendo que eu sou contra o esporte, nada disso. Agora, numa situação como essa do exemplo do vôlei que eu dei, o que custa você ter o campeonato inteiro num lugar só, sabe? Porque é um absurdo você ter esse monte de cidade, assim, olha, não dá, gente, não dá mais. E aí, eu quero aqui falar sobre essa coisa das Olimpíadas, lembrando também do gasto dos recursos naturais e do recurso humano, trabalho super intensivo para a construção dessas vilas olímpicas, dessas coisas que são usadas naquela época, né? As Olimpíadas duram um mês, né? Naquela época, construído para aquilo ali, e que depois vai ser ou abandonado ou vai ser alvo da especulação imobiliária e tal. E aí a gente sabe que essa estrutura ela não é pensada para ser usada novamente. Vai lá olhar o que aconteceu com a Vila Olímpica do Rio de Janeiro, né, por exemplo. E esse cenário de construção dessas megas infraestruturas efêmeras sempre desaloja alguém. Então, no Rio de Janeiro, aconteceu isso lá em 2016. A Copa de 2014 no Brasil, né, a gente sabe que foi um horror. E Paris não é diferente. Aliás, eu deixei de assistir praticamente futebol por causa disso. Eu também não vi. Peguei um URG de futebol. De Eu Copa também não do assisti. Mundo. Eu também não assisti. Foi totalmente. Assim, nossa, aquela Copa, o 7-1 foi só a cereja no bolo, né? Do quanto de coisa errada que aconteceu naquela Copa. Então, assim, faz 10 anos, vai olhar como é que estão os estádios. Eu estava em Brasília durante um jogo, nem lembro agora quem é que jogou. Eu tava em Brasília e eu tava numa feirinha do lado de fora do estádio. Gente, o estádio, durante a Copa, o estádio não tava terminado. Tinha uns fios soltos, um negócio assim esquisitíssimo, sabe? Então assim... Momentos de muita angústia em todo o Brasil. Ai, ai. Tem Bom, obra aqui em São Paulo que era para ter ficado pronta em 2014 para a Copa do Mundo e não está pronta até hoje. e não vai ficar, entendeu? E aí, assim, construção civil, se não tem manutenção, tudo que já foi construído vai ter que ser reconstruído depois. É tudo... Sabe, gente, não precisa, o mundo não precisa mais disso. E aí em Paris, como é de praxe nessas cidades que recebem grandes eventos, a polícia passou os últimos meses agindo violentamente para tirar da cidade pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente imigrantes. Essa tentativa de maquiar a cidade dá aos policiais uma ótima desculpa para brutalizar a população mais vulnerável, inclusive tirando pessoas de habitações comunitárias e liberando, entre aspas, o espaço para especulação imobiliária. Então, em Paris, você tinha, nas periferias, um monte de prédio que estava abandonado, viraram habitações comunitárias, e a polícia está sistematicamente entrando nesses prédios, já acho que desde o ano retrasado, e tirando essas pessoas de lá. Essas pessoas estão sendo forçadas a se mudar para o interior da França, para que os turistas, as delegações internacionais e tal, não vejam que os arredores de Paris têm um sério problema habitacional. Então, as Olimpíadas, elas não são só uma forma de fazer propaganda, né, da cidade e tal, nossa, olha como a gente é incrível, mas também é uma forma muito esperta de
acelerar a gentrificação dos espaços, a padronização de quem pode e quem não pode ocupar a cidade, existir em determinados locais, e é um catalisador para expulsar tudo que não seja do interesse do capital local. E aí, para trazer um exemplo disso, eu quero falar do Centro de Treinamento de Esportes Aquáticos em Paris. E aí se preparem porque eu vou gastar todo o meu francês nesse episódio, tá? Moi, je pense pas, c'est mon avis. Ali, debaixo do cimento, da água com cloro, dos atletas, da propaganda ocidental, da Cidade Luz, tinha um jardim. Bom, e aí era um jardim mesmo, árvores enormes, plantações super diversas, orgânicas, pequenos produtores, muitos idosos, cada um com seu lotezinho, muitos imigrantes, muita gente que usava aquela área para produzir comida e sonhos mesmo. Gente que plantava batata e cenoura para suprir a mesa das suas famílias, num lugar que fica a 2 minutos de uma estação grande de metrô. Então, foi um jardim pensado para que a classe trabalhadora de Paris e das periferias ao redor, das cidades ao redor, cidades satélites, pudesse sair do trabalho, pegar aquele metrô, descer, ir pro seu lotezinho e colher o seu alimento e levar para casa. Tudo isso foi destruído violentamente para dar lugar a piscinas de treinamento. Então, o Jardin d'Aubervilliers, viu, francês? Tá? O Jardin d'Aubervilliers foi totalmente... Né? Eu fiz francês, as pessoas não sabem, mas eu queria ser diplomata quando criança. Meu sonho de criança, eu tinha 2 sonhos de criança. Um era ser prefeita de uma cidade chamada Icatu, no interior do Maranhão. Eu não sou de lá, eu só acho a cidade incrível. E o outro era ser diplomata. Então minha mãe, bichinha, tadinha, embarcou nos meus sonhos e me colocou pra fazer um monte de idioma. E aí eu fiz francês. Tem tempo ainda, né, Leila? Eu não tenho personalidade pra isso, amiga. Eu não tenho paciência, eu não tenho educação. Eu sou muito estourada. Tu acha que eu ia conseguir chegar na ONU desse jeitinho aqui? Acho que ainda vai, viu? Amiga, não tem condição. Eu ia ser expulsa no primeiro dia de Instituto Rio Branco. Estamos precisando de gente como você lá, inclusive, viu? Rapaz, a gente não chega. Porque eu tenho certeza que na primeira prova de como lidar com situações onde o presidente de não sei o que fala uma coisa, eu ia dizer, olha, não lida de jeito nenhum. Já... Vira a mesa em cima desse... Enfim. Diálogo, coisa nenhuma. Não. Sabe? Não dá. Então, enfim, gente. Por isso que eu sei um pouquinho de francês. Então, esse jardinzão foi todo destruído para construir o CT. Gente, não é o Parque Olímpico de Paris. É só uma piscina de treinamento, como várias que existem na França inteira. Destruíram o negócio para construir uma piscina de treinamento. E isso é exatamente a mesma coisa que aconteceu em Londres. Também transformaram uma área muito linda, com árvores centenárias, plantação orgânica, também cuidada por grupos étnicos diferentes, então tinha muito imigrante. Destruíram tudo para virar uma calçadona de cimento para os turistas do evento. E aí, nesse cenário caótico, a gente tem que ver a galera no Instagram, vendedores e influenciantes ecológicos, comemorando que 60% das opções alimentares para o público e 30% das opções alimentares para os atletas na Vila Olímpica de Paris vão ser vegetarianas, sabe? Pra cima de Moá, entendeu? Haja greenwashing pra lidar com isso, né? Olha, cara, assim, sinceramente, e o pessoal cai nisso, entendeu? Porque acham que vão ser as Olimpíadas mais eco de todas, aí diz que eles estão fazendo compensação de carbono. Ai, olha, paciência, né? Tem a menor condição. Aprendi com vocês. Que compensação de carbono, olha, maior falácia, né? E aí, assim, imagina só, a gente tá num cenário de eventos extremos acontecendo cada vez mais, uma crise climática colonial absurda. Em vez de você ter cada vez mais vegetação, cada vez mais plantações orgânicas, perto da cidade, né, para não ter o gasto de transporte, emissão de gases de efeito estufa no transporte de alimento. Tudo isso extremamente necessário para bem-estar, para alimentação, para conforto térmico e tal. Você destrói tudo e bota cimento em cima. E aí, isso olha, não dá. Enfim, Dani, quer fazer um comentário? Quero, que eu tô de coração partido aqui, só de ouvir falar nessas cenas apocalípticas na minha cabeça. Eu não sei se você chegou a ver aquelas cenas também cortando árvores em Belo Horizonte para fazer pista de Stock Car na frente de um hospital veterinário universitário. Eu não sabia desse detalhe.
Nossa. Pois é. Eu não sei onde esse povo vive, não é no mesmo planeta que eu imagino que não seja no seu também. Mas, amiga, esse pessoal depois vai pra Europa e acha lindo os Alpes com neve e com pinheiros e com não sei o que, entendeu? Acha lindo as cidades arborizadas da Europa. É um tipinho, viu? Que olha. Exatamente, né? Aqui tudo ruim, lá tudo ótimo, né? Nem param para pensar que o que eles têm lá foi tudo construído à custa de todas essas colonizações aí, né? Aliás, existe um termo em ecopsicologia para denominar esse sentimento de perda que a gente sente, né? Que é uma mistura de perda de território físico com essas paisagens psíquicas após eventos climáticos ou alguma destruição causada por humanos, por colonizadores, né, Leila? Uhum. E esse sentimento chama solastalgia. Ai, meu Deus. Estaremos todos daqui a pouco nesse... Solastálgicos. Solastálgicos. Eu não consigo falar isso. Eu tenho dificuldade com esse tipo de palavra, mas tudo bem. Vamos lá, vamos tentar. E assim, Dani, falando de França, domingo passado, a coalizão de esquerda ganhou as eleições na França. Uhul! Numa derrota humilhante para Emmanuel Macron. E sim, gente, foi uma derrota, tá? Então, recapitulando. Teve a eleição parlamento da União Europeia e o Macron resolveu que ele queria chamar eleições gerais na França também, achando que ele ia sair fortalecido. No primeiro turno, a extrema-direita ganhou. Entre o primeiro e o segundo turno, a esquerda se juntou numa grande coalizão, desde a esquerda radical até a galera mais moderada, social-democrata. E aí, essa grande coalizão, assim, gente, 2 semanas. Em 2 semanas, eles conseguiram virar o cenário e a extrema-direita ficou em terceiro lugar. O, entre aspas, centro ou direita democrática do Macron ficou em segundo e a esquerda venceu. Ufa! Exato. E aí, o mais bizarro é que, assim, você vê na mídia a galera falando assim, Macron ganhou, a aposta dele deu certo. Não, gente, ele não ganhou, ele perdeu. Ele tava apostando que ou o grupo dele ou a extrema-direita ia ganhar, e quem ganhou foi a esquerda. Foi uma perda absurda pra ele. Tanto que ele Imagina agora... a cara dele. Sabe? E agora ele se recusa a sair do poder. Ele mandou uma carta pro povo francês e tal, dizendo que não é assim que funciona. E aí vocês vão ver que daqui a pouco a mídia vai estar dizendo que a esquerda não quer fazer concessões, não quer dialogar, mas efetivamente Macron se recusa a sair do poder. E eu não suporto que ninguém me bata nesse mundo! Bom, e um dos líderes da esquerda, que é o Jean-Luc Mélenchon, fez um discurso super bonito no dia da vitória sobre como o país vai mudar, sobre o bem-estar da população, sobre o reconhecimento do Estado da Palestina. Falou que em 2 semanas, assim que eles assumissem o Estado da Palestina, ia ser reconhecido pela França e tal. E ele pediu até pra galera que tava lá cantar o hino da Internacional Comunista. Foi meio surreal, assim, ver isso acontecendo na França, sendo que 2 dias antes a gente achava que tinha uma chance muito grande da Le Pen ganhar. Mas eu tô muito curiosa pra saber se esse governo de coalizão vai dar uma de Lula e conciliar, ou se vai realmente botar o dedo na ferida. E aí eu quero deixar pra vocês aqui o que eu acho que seria um bom indicativo pra saber como esse governo de esquerda vai ser na França, que é a situação de Kanak. Então, o território Kanak, hoje em dia é conhecido como Nova Caledônia. Vocês podem dar uma olhadinha aí no mapa da Oceania, aqui de Temona no Yakiwa, fica pertinho aqui de Aotearoa, Nova Zelândia. Esse território foi invadido por um velho conhecido nosso aqui desse podcast, o demônio capitão James Cook, aquele colonialista safado, terrorista, cruel, assassino inglês, que também invadiu Aotearoa, Nova Zelândia e que encontrou o seu criador, a.k.a. o capeta, nos braços dos Kanak Maoli do Havaí, que fizeram com o Cook um pouquinho do que ele tentou fazer e mandou fazer com milhões de pessoas. A colonização de Kanak seguiu os shows de horrores de sempre. Vieram os ingleses, vieram os franceses, vieram missionários de diferentes religiões, protestante, católico, não sei o quê. E em 1853, o território foi oficialmente incorporado pela França, que tá lá até hoje.
Sim, Kanak é uma colônia da França até hoje. Gente, até 1949, eles tinham toque de recolher à noite. Nenhum indígena podia sair de casa depois de 9 da noite, ou ele ia apanhar da polícia. Quase Sempre uma houve resistência. apartheid, né? A gente conhece tantas histórias dessas. Sempre. Inclusive a sempre. nossa, né? Inclusive a nossa, Então, assim, é uma colônia até hoje. Sempre houve resistência. Uma estratégia super perversa dos franceses foi continuamente destruir as produções agrícolas da população local. Tipo, eles estão fazendo nos Jardins d'Aubervilliers. E eles também mandavam pessoas consideradas perigosas para prisões na França ou em outras colônias francesas. Então imagina, você é uma pessoa indígena da Melanésia, você nunca saiu da sua ilha, você faz um processo de resistência altamente, assim, mais justo impossível, e você ainda no século XIX, é mandado pro outro lado do mundo. Essa pessoa não tem contato com sua cultura, com sua família, com mais ninguém pelo resto da vida, entendeu? É a coisa mais violenta que a gente pode imaginar. Porque é inimaginável, na verdade, né? É como tirar um pedacinho de você, né? Um grande pedaço de você. Tudo aquilo que você conhece sobre a vida, de referências, é arrancado da tua pele, da tua alma. Tudo. Inclusive, eles continuam fazendo isso agora, viu? A gente teve... bom, eu tô aqui botando a carroça na frente do boi, mas na revolta anticolonial que tá acontecendo agora, vários dos líderes foram presos e deportados para... Deportados não, né? Porque eles são indígenas. Mas foram mandados para a França, para prisões na França. Então, assim, a França continua sendo uma metrópole colonial. As revoltas continuaram, e o que se tem hoje são colonialistas franceses, né? Muita gente da França vai morar em Kanak, vai morar na Nova Caledônia, e eles simplesmente formam milícias armadas. Então, na Nova Caledônia, os brancos franceses andam armados para se proteger da população local, dos indígenas, que formam 40% da população. Esse ano, o parlamento francês aprovou uma legislação que muda as regras eleitorais de Kanak. Lá tem eleição. Não vamos entrar aqui em como funciona a eleição numa colônia. Até imagino como é que funciona. Mas basicamente, em 98, houve um acordo entre partidos políticos em que Kanak ia ter eleições regulares e que 3 plebiscitos de independência iam acontecer ao longo dos anos. 2 desses plebiscitos aconteceram e a votação teve uma margem super pequena pela não independência. Então, coisa de 51%. O último plebiscito ia acontecer em 2022, acabou acontecendo em 2021, porque a França pressionou. 2021, Covid, assim, a adesão popular foi baixíssima, quase ninguém foi votar. E aí, o plebiscito, a galera que votou pra não independência foi a maioria, porque os franceses foram votar, os nativos não foram, estavam em casa se cuidando do Covid. Enfim, é uma grande confusão. Esse ano mudaram as regras do território. Esse acordo político de 98 dizia que só quem era residente no território em 98 podia participar das eleições. Então você tinha uma grande quantidade de nativos, claro, de indígenas de Kanak. O que foi votado esse ano foi que pessoas que moram lá em Kanak há pelo menos 10 anos já podem votar. E aí, como nos últimos anos houve um influxo de mais de 40 mil franceses brancos, franceses mesmo, da metrópole, indo para Nova Caledônia, isso significa que, se eles estão morando lá há 10 anos, você diminui a proporção de pessoas indígenas votando e aumenta a quantidade de colonialistas votando. E aí isso gerou, né, uma revolta anticolonial. Macron fez o que as metrópoles sempre fazem, né? Declarou situação de emergência, os brancos armados fizeram barricadas nas cidades. Então, as cidades estão totalmente controladas pelas milícias de colonialistas. Vários jovens indígenas foram mortos. O Macron baniu o TikTok, porque era pelo TikTok que a galera estava informando o resto do mundo, principalmente o resto dos países aqui da Oceania, né, sobre o que estava acontecendo. Censura, né, do país mais livre do mundo. Pois é, né? E o exército francês foi para Kanak em peso. E é isso que tá acontecendo por lá agora. Recentemente, o Mélenchon falou que a situação de Kanak é delicada. Ele reconheceu
que Karnak é um território colonial, mas ele veio também com uma conversinha de diálogo, do tipo, nós somos a metrópole, nós colonizamos Karnak, e tem muita violência, e os acordos políticos não funcionaram, mas a gente precisa saber que tem diferentes grupos étnicos lá, não sei o que, não sei o que. Então a gente precisa ficar de olho. A França governada pela esquerda de Mélenchon vai lidar de que forma com a galera dos Jardins d'Aubervilliers? Com os imigrantes deslocados para o interior para gentrificar Paris. A esquerda vai reconhecer a independência de Karnak? Como é que essa esquerda vai lidar com os movimentos indígenas do território que hoje é chamado de Guiana Francesa, que ainda é um território ultramarino, ou seja, ainda é uma colônia da França em pleno 2024. Então, tem muita contradição quando você vê lideranças de esquerda ganhando num país do Ocidente, né? A gente, o Brasil, sabe disso. Mas na Europa isso é maior ainda, essas contradições são maiores ainda, porque eles são o centro colonial do planeta, né? Então vai ser muito interessante ver o que essa esquerda vai fazer. Fiquemos de olho nos próximos capítulos. Vamos ficar de olho, né? Porque a gente já conhece essa história que se repete. Às vezes eu até acho que a gente está vivendo num cenário medieval. Tô sempre com essa impressão, né? Que a gente não saiu de lá ainda. Só que agora eu acho que a diferença é que a gente está numa pegada doida aí, numa corrida para ver quem que vai explorar os últimos recursos naturais da Terra, assim, né? Uma coisa bem perversa mesmo, salve-se quem puder e quem chegar primeiro pegou, né? E aí eu queria aumentar um pouco o volume, né, dessa discussão, ou melhor dizendo, o calor dessa discussão, né? Para dizer, né, assim, além de todas aquelas dificuldades que a gente falou lá, do calor extremo, né, estava pesquisando e eu encontrei um estudo de 2019, que ficou até bem conhecido, que vai falar que a cada grau de temperatura que aumenta, 4% das chances de eventos envolvendo agressividade e violência aumentam também. Só que tem um detalhe, principalmente naqueles sujeitos que são submetidos a conflitos socioculturais. Então, se a gente está falando aí de guerras de territórios, né, de colonização, juntando com migrações em massa por causa de mudanças climáticas, você imagina, né, assim, o que vai acontecer com toda essa população submetida a todos esses eventos, né, né, assim, violentos contra várias populações, povos originários, né? Aqui no Brasil a gente está vivendo essa loucura aí de marco temporal. Então, já entendeu onde eu quero chegar, né? Em Karnak. Nossa então, Senhora. Bizarro. E, né, então, assim, esse estudo, ele mediu em dois lugares diferentes, né, os grupos. Pessoas foram colocadas numa sala para jogar com temperaturas controladas, com 22 graus Celsius, enquanto uma outra parte dessas pessoas que foram escolhidas aleatórias, numa sala com 30 graus Celsius. E aí, o que se descobriu é que havia ali um componente que por causa da temperatura, mudava como eles interagiam entre si, né? Então eles mediram, além disso, eles mediram a cognição, interesses pessoais, capacidade de tomar decisões, grupos sociais que eles pertenciam, tendências e comportamentos destrutivos. Mas o que é interessante nesse estudo é que ele ressalta a necessidade de uma compreensão mais profunda das interações que existem entre fatores climáticos, sociais e culturais. Eles descobriram também que o calor não afeta todas as escolhas, mas ele pode revelar o nosso lado mais sombrio, principalmente nesses contextos de tensões sociais. Ou seja, Preparem-se, gente. A gente tá numa panela de pressão em todos os sentidos, né? Assim, a gente tá vivendo agora, estamos em 2024, vivendo vários genocídios ao mesmo tempo, né? Um monte de coisa acontecendo. Agora de manhã mesmo teve mais um massacre contra o povo palestino num campo de refugiados. Então, eu queria só chamar a atenção, assim, da galera de como tudo isso está conectado. Porque o que tu estás dizendo é que a gente vai ter cada vez mais situações de violência. Que isso já tá, pelo que eu tô entendendo, isso já tá
já tá colocado, né? Que as situações de violência vão aumentar cada vez mais, de sofrimento, né, bem-estar mental vai ser cada vez mais prejudicado. E aí a gente tem um cenário de recrudescimento de toda essa violência, de toda a colonização, de todos esses fatores que, assim, o mundo tá acabando e quem sempre extraiu tudo de todo mundo vai querer continuar extraindo até a última gota. Com certeza, Leila. E eu acho que nesse sentido, né, as demandas no consultório de saúde, tanto nos consultórios dos médicos com sintomas físicos, quanto nos consultórios de saúde mental, então, né, psicólogos, psiquiatras vão ter muito trabalho, porque o que vai ter de sentimentos e sintomas relacionados à perda de território, calor extremo, né, os traumas ecológicos, eco-ansiedades, depressão por falta de perspectiva de futuro, a gente já está ouvindo muito isso, né? Tem Eu ia te perguntar muita coisa isso. acontecendo. Como tá esse cenário para quem trabalha com saúde mental? Como costuma ser a discussão de vocês? O que vocês têm visto nos Olha, consultórios? tem muita resistência ainda, né, pelo menos por parte da psicologia, acho que da psiquiatria e da medicina também, mas tem muita resistência ainda pensar ou tirar a subjetividade de dentro do humano. Imaginar que isso que a gente está relacionado, que a gente é, né, interdependente aí com o mundo geral, né? Então, o que está acontecendo no mundo com toda essa destruição é um reflexo de quem nós somos. Então, não tem como a gente não ficar isento a todos esses fenômenos. Inclusive, todos esses sentimentos, né, de tristeza, de depressão, por causa de questões climáticas, né, e também a ecopsicologia vê assim, como sintomas saudáveis a respostas no mundo, né? É mesmo? Seria mais estranho se a gente estivesse indiferente a tudo isso. Entendi. Faz sentido. E aí, assim, pegando nesse gancho, eu queria encorajar as pessoas que estão escutando esse episódio a buscarem, a estarem mais em ambientes, aquilo que a gente chama de natureza, né? Porque eu gosto de questionar também um pouco esse termo, porque a gente se vê separado, né? A gente fala a natureza, como se estivesse fora da gente, né? E depois que eu estudei bastante, aprendi aí principalmente com as lideranças indígenas, né, com esse povo mais aterrado mesmo, como por exemplo o Krenak, ele fala que na língua Krenak, natureza, a tradução de natureza é algo parecido com eu mesmo, não tem nenhuma tradução literal, né? Então, para ver como a nossa cultura fez essa separação, inclusive a separação do humano e outras espécies, né? Do vivo e não vivo, né? Do vivo e do morto. Isso então, isso é uma coisa 100% ocidental, né? Porque eu moro num país que tem uma população indígena com uma língua própria, né? E quase todas as palavras relacionadas ao ser humano também significam alguma coisa no mundo natural. Então, por exemplo, placenta, a mesma palavra usada para placenta é usada para terra. Então, assim, tem várias coisas, né? De línguas indígenas, de povos indígenas que mostram que, nossa senhora, a gente podia aprender tanta coisa e continua nessa loucura ocidental, assim, nessa fixação pela Europa. Como se a gente soubesse tudo, né? E a verdade é que a gente não... A gente está engatinhando enquanto essa galera está milênios à frente, né? Observou tudo, eles já sabem tudo que vai acontecer e estão nos avisando, né? Eu acho bom a gente escutar, né? Com certeza. Que é um tipo de experiência, gente, que aterra a gente, né? Sensibiliza a gente a lutar por esses territórios mais saudáveis, né? É uma questão de saúde. Nós vamos estar saudáveis se o solo estiver saudável, né? Não tem muito mistério nisso. Então, a gente tem que pensar nisso, passar esses ensinamentos adiante. Tudo isso melhora muito a nossa condição física, porque já está provado que diminui os hormônios por estresse, regulam a pressão arterial, né? Tanto para mais quanto para menos. Quem tem pressão baixa aumenta a pressão, quem tem pressão alta abaixa a pressão. É incrível, E isso nesses estudos dos chamados banhos de floresta. Não sei se você já ouviu falar, mas assim, é uma coisa que está crescendo muito aqui no Brasil, e agora eles estão estudando
com os nossos biomas. E a ideia é que esse estudo, um dia, vire um método terapêutico de terapias auxiliares no SUS. Não é incrível? Estamos aqui na torcida, né? Olha, eu vou dar um relato pessoal, assim. Once upon a time. Eu comecei a plantar quando eu morava num apartamento. Tava me sentindo super sozinha e comecei a plantar. E aí, quando eu voltei a morar numa casa, eu continuei plantando e tal. E é impressionante como tá perto. Assim, porque não humanos, a gente, né, todo mundo é tutor de algum bichinho, ou já teve contato e tal, mas planta é um negócio diferente, né? Porque é você cuidando, o retorno que você tem não é tão... Como é que eu explico isso? Porque quando você tem um bichinho em casa, ele te ama de volta, e faz carinho, e brinca, não sei Não o é quê. tão, Planta... não tem tanta resposta. Assim, né? Entendeu? É uma coisa muito mais sutil. Então, assim, pra mim, a coisa... Primeiro eu tive todo um processo de me conscientizar com resíduos sólidos e tal. Aconteceu quando eu tava fazendo meu mestrado em Fernando de Noronha, não sei o quê. E aí eu comecei a plantar. E aí veio o vegetarianismo, veio a questão de, caramba, eu tô plantando aqui, eu consigo fazer a comida pro meu almoço e... Olha como eu preciso da terra. E olha como é importante eu ter essa terra sem veneno. E aí eu comecei a pensar sobre, nossas milhões de pessoas que moram no campo no Brasil e que não conseguem ter isso, porque tem todo um processo de expulsão. Enfim. Então, assim, você ter essa conexão, seja com seu jardim em casa, você começar a ter essa conexão, isso vira umas chaves na sua cabeça que muda a sua vida inteira. Então, assim, se não fosse por ter começado a plantar, eu não teria feito o doutorado onde eu fiz, eu não teria conhecido as pessoas maravilhosas das comunidades quilombolas que me ensinaram muito, porque eu sou, entendeu? A quem eu sou eternamente grata. Eu não teria esse podcast, eu não teria o Ilha Sustentável, eu não teria nada do que eu construí e que eu gosto e que eu tenho orgulho de ter construído se eu não tivesse começado aquela hortinha plantando um pé de abóbora no apartamento. Imagina se não desse respostas, né? Entendeu? Exato. Os últimos 10 anos da minha vida foram todos por conta daquele pezinho de abóbora. Imagina se eu não tivesse resposta. Não é porque tá fora da nossa referência, né, que esses outros seres, né, não tem uma própria forma de viver e se manifestar, né? A gente que não sabe ver, né? A gente que não sabe fazer essa leitura. A gente precisa aprender, né? Precisa aprender. Hora. Recomendo demais, gente. Inclusive, Lívia fala isso todos os episódios, né? Vá atrás de comunidades agroecológicas ou de agricultores na sua região. Seja voluntário numa horta comunitária. Se você não tiver espaço em casa, tente fazer alguma coisa assim, porque, olha, você pegar na terra, plantar uma coisa, é uma sensação, assim, é inexplicável. De vez em quando eu gosto de ir num grupo que tem no Butantã, aqui em São Paulo, que eles fazem composteiras coletivas. Tem uma interação, assim, a galera é contagiante, assim, até... Eu levo a Mel, tem outros que... Ela percebeu que tá falando dela. Oi, Mel! Tem uma foto dela cavando a terra, assim, ajudando a gente nos plantios, porque de vez em quando rola os plantios. Pelo menos uma vez por ano eu vou lá juntar com essa galera. Muito bom. Que massa. Bom, então nessa nota positiva, vamos para indicações para não perder a ternura, Dani? Gente, a indicação de hoje vai ser toda da Dani, viu? Nossas 3 convidadas, a gente vai fazer assim. Elas vão vir aqui no mês de julho, lembrando, né? Episódio 19, 20, 21. E elas que vão dar as indicações. Bora lá, Dani. Ainda bem que eu trouxe mais que uma, então. Porque eu me empolguei, eu falei, eu preciso aproveitar esse convite para falar. Bora! Vamos lá. Bom, tem uma ONG, talvez alguns conheçam, que chamam Pimp My Carroça. Eles trabalham contra a invisibilidade dos catadores e catadoras. E eles estão com uma campanha para juntar dinheiro, levantar dinheiro para rendas emergenciais de catadores e catadoras que foram afetados pela enchente lá do Rio Grande do Sul, né? Especificamente ali na região de Porto Alegre, Vale dos Sinos, que foram as primeiras enchentes, né? Tiveram outras regiões ali no Rio Grande do Sul também que foram afetadas. E aí eles estão tanto com uma vaquinha
E agora eles estão com umas mini carroças que foram desenhadas por vários artistas, né? E artivistas, que é assim que o Mundano se chama, que é o fundador do Pimp, né? E eles estão vendendo essas mini carroças e tem algumas outras coisas, dá uma fuçada lá no site deles que é muito legal. E a segunda indicação que eu quero fazer é o do Semana da Terra, que é um canal no Instagram da Cláudia Visoni, que é uma jornalista, ambientalista e permacultora que eu acompanho. Ela é coautora de um livro que eu participei que chama Emergências Sistêmicas. Eu admiro muito o trabalho dela, ela vai se candidatar a vereadora por São Paulo, ela tem ideias fantásticas, é muito legal. Ainda não está oficializado, tá? Mas aqui já falei. Olha aí, gente, que mora em São Paulo, quem nos escuta já sabe, né? Eleições chegando. Nossa, que lindo essas indicações. Obrigada. Ai, gente, olha, a gente entra nesse desespero às vezes, mas tem muita gente maravilhosa fazendo coisas incríveis mundo afora. E eu acho que parte da nossa ânsia de fazer esse podcast, né, também é de trazer essas experiências, trazer esses grupos, essas pessoas que estão sempre mostrando pra gente que há soluções, né? Às vezes a gente entra nesse fatalismo de não tem mais o que fazer, nossa, tudo é muito ruim. E verdade, tudo é muito ruim. Mas tem sim o que fazer, tem muita coisa pra fazer. E tem gente fazendo, tem gente botando a cara e toda a organização. E todos eles precisam de ajuda, de auxílio, de divulgação. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Inclusive, uma das formas da gente sair desse sentimento de eco-ansiedade, que a gente é capturada, levada para o fundo do poço, é justamente se engajar a lutas e causas ambientais. Isso vai fazer toda a diferença. Parece que é só uma sementinha, mas a gente tem que valorizar o valor da sementinha, que um dia ela cresce e vira uma majestosa árvore. Então, olha, dá gente, frutos. Indicação da psicóloga. Não sou eu que tô falando, tá? Então, se engaje, vá participar. Ai, que delícia. Que coisa boa. Leila, olha, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu tô muito feliz de ter participado aqui com vocês. Espero que Lívia goste de ela quem vai tá adorar. aqui no lugar dela. Ela vai adorar. Eu mandei pra ela Lívia tá em viagem, né? Ela... Se vocês acompanham o Instagram da Lívia, vocês sabem que ela resolveu fazer uma viagem, tá fazendo um monte de curso, vai fazer a apresentação em Bruxelas, não sei o que, e ela não tá pegando avião. Então ela tá indo de um canto pro outro de trem. E aí, ela passa não sei quantas horas no trem, aí volta, não sei o que, a gente vai se falando enquanto ela tá no trem. E aí eu mandei pra ela, dizendo, olha, quem vai apresentar com a gente essa aqui. Ela, nossa, só fera. Eu disse, não, tem jeito, entendeu? A galera é preparada demais. Olha, é isso. Eu espero ver vocês lá na ONU, então. A notícia vai ser: brasileira diplomata joga cadeira em diplomata estadunidense e é presa em Nova York. Ai, muito bom. Tem a menor condição. É isso, minha gente. Obrigada, Dani. Lembrando que o episódio 20 a gente também vai ter uma convidada especial, no 21 também. Fique de olho nas nossas redes. Não, pois é. Fique de olho nas nossas redes sociais. E vamos embora, que é domingo, 9h18 da manhã. Pra Dani é sábado à noite, né, Dani? Sábado à noite. Vou até ver o que eu vou fazer. Sem programação ainda. Então tá bom. Beijo, Dani. Beijo, galera. Até o próximo. Beijo.